Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a falar, né, dos filmes que rolam aí nos cinemas do Rio de Janeiro, né? E vamos falar de um filme chamado Não Olhe, né? Que é do Jordan Peele, né? A gente já conhece o Jordan Peele, ele é um cara que é muito bom em fazer filmes de suspense e de terror, né? E os filmes de suspense e de terror dele, ele tem um gostinho especial, tem um que é um pouco diferente do que você vê nesses filmes de terror mais convencionais, né? Eu particularmente não gosto muito desse gênero, né? Mas eu gosto muito de ver esses filmes de Jordan Peele, né? Se lembrando, né, que ele fez Corra, por exemplo, né? Que é um filme de terror e de suspense, né? Muito interessante no caso, né? E não, esse não fica muito diferente, o Não Olhe não fica muito diferente. Ele fala, né, de um cara que tem um rancho, né, que ele, vamos dizer assim, ele adestra cavalos, né, junto com o pai dele, né, e um belo dia tá o pai dele lá no rancho, lá montado no cavalo, e caem coisas do céu que acabam matando, né, o pai dele, né. E aí ele não consegue levar os negócios adiante, né? Porque o pai era que controlava as coisas, né? Ele tem uma irmã que é meio doida também, né? Que tenta se promover, e eles não se entendem muito bem, tem horas que eles se desentendem, tem horas que eles se entendem, coisa e tal. Mas o grande detalhe é o seguinte: você tem uma coisa que está rondando o rancho, né? Que anda pelo céu, assim, que voa pelo céu, né? E que faz uns barulhos muito estranhos de gente gritando, né, no caso, né? E com o tempo eles começam a pensar que aquilo é um OVNI, né, um disco voador, eles instalam câmeras no rancho deles para poder pegar esse OVNI, né? Mas depois com o tempo, né, lembrando sempre que eu estou dando spoilers aqui a dar com pauta, vai chegar uma hora que eles vão descobrir que aquela coisa que parece um disco voador, tem formato de disco voador, na verdade é um ser vivo, né, que se alimenta, né, de pessoas, né? E esse ser vivo, ele acaba voando, coisa e tal, ele não gosta de determinados materiais, como por exemplo um cavalo que é utilizado para treinamentos, não um cavalo de mentira, né, que é utilizado para treinamentos, bandeirinhas, né, no caso, né, bem aquelas bandeirinhas mesmo de festa junina, porque você tem meio que um rodeiozinho ali próximo, né, no caso, né, e ele percebe também, né, o Jay, né, no caso, né, ele percebe também que se você não olhar, né, para essa entidade que sabe sei lá o que é, né, se ele é alienígena ou não, né, ela acaba não devorando você, né. Então a ideia deles é fazer o que? É registrar, filmar isso, entendeu? E mostrar ao mundo, né, o que está acontecendo ali naquele rancho longínquo deles, longe de tudo, né. O grande barato desse filme, né, apesar dessa coisa completamente inusitada e sem explicação, né, que a ideia inclusive não é essa, né, é você transmitir, né, esse sentimento de horror e de suspense, né, que você vê no filme, né. Então é interessante você perceber, né, que tem muitas cenas noturnas, né, com um céu cheio de nuvens e uma coisa se movimentando ali no meio das nuvens, né, uma coisa que afeta a rede elétrica, né, faz a rede elétrica falhar, né, no caso, né. Então quando a rede elétrica começa a falhar, significa que essa entidade voadora aí, né, ela está à espreita ali, né, no caso, né, e é uma tensão muito constante, né, a gente que às vezes, eu por exemplo, eu tenho uma casa em interior, né, no caso, né, um sítio no interior, né, eu trabalho numa região, numa cidade de interior, né, e às vezes eu tenho que chegar ao sítio de noite, né, e é aquela coisa, aquela tensão, né, de você estar andando no quintal à noite, de você estar escutando aqueles barulhos lá ao fundo, né, que você não sabe muito bem o que é, né, no caso, né, e você olha aquele céu negro, né, ou aquele céu cheio de nuvens, né, no caso, né, e é interessante como ele pegou essa coisa mesmo, né, de você estar de noite num lugar ermo e você escuta aqueles sons que você não sabe de onde vem, qual é a explicação deles, né? E é interessante você ver como ele trabalha essa coisa no filme, né? E o filme, né, no caso, eles vão acabar, né, destruindo essa entidade, né? Essa entidade, essa coisa aí, né? Eles vão jogar um balão de um cowboy gigante, né? E esse balão vai acabar explodindo dentro do bichão lá e vai acabar estourando o bichão junto, né? Mas é um filme, né? Eu falando assim, parece que é um filme
muito bobo, muito sem muito sentido. Não tem realmente muito sentido. Não fica explicado o que é essa entidade, nem você tem o interesse de explicar o que é essa entidade. O que acontece é que essa entidade existe, essa entidade ela mata, ela provoca um terror, um suspense nas pessoas, né? E é interessante ver como os cavalos também reagem, né? Que os cavalos ficam muito nervosos também quando essa entidade está à espreita, né? Os cavalos eles são os primeiros a sentir, né, a presença dessa entidade, além da questão, né, de desaparecer, né, a rede elétrica começar a falhar também, né, no caso, né? E aí, o filme ele transcorre nessa vibe aí, tá? E eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, né? Uma coisa um pouco surreal, né? É um filme realmente um pouco surreal, né? Mas é um filme que prende a atenção, um filme que entretém, é um filme que vai ter aqueles clichês de suspense, de repente alguma coisa do nada aparecer na tela assim para dar um susto, né, nos espectadores, mas ele também tem essa inovação, né, de você usar cenas noturnas, né, de você usar cenas noturnas para você aumentar a tensão, para você aumentar o suspense, né? Umas cenas noturnas de uma entidade que está voando pelo céu, né? No céu noturno, um céu nublado, coisa e tal, né? E é interessante perceber isso. Então fico por aqui, tá, gente? Desejo vida longa e próspera a todos vocês, tá? Deem uma olhadinha nesse filme, tá? E a gente, numa outra oportunidade, a gente conversa sobre outro filme aí, tá? O que está passando nos cinemas, tá? Um abração, fui e até a próxima.